Agora vamos para o portfólio da página 25, questão 5. Outra tradução. Então, nós temos aqui, tradução, a gente começa, preposição. Tem preposição aqui? Não. Analisando, nós temos nenhuma preposição. Vamos para o próximo passo, verbo. O verbo aqui, sanabit, sano, tracinho as, tracinho are, curar, certo? É o verbo curar. De cara, a gente vê aqui o que? Bi. Bi. Nos vídeos que eu mostrei pra vocês, que tempo verbal é esse? Se tem esse bi aqui, ele é de primeira conjugação. Ó, are. Quando tem primeira conjugação, se tem o bi, é o que? Futuro imperfeito. Se é a primeira conjugação e tem um bi aí, no meio do verbo, é o que? Futuro imperfeito. Então, se é o verbo curar, então ele vai ficar o quê? Ele é o quê? Terceira pessoa do singular, ó. Tá aqui o T, ó. A desinência número pessoal. Então, curará. Curará. Então, terceira pessoa do singular. Eu disse plural, foi, mas é singular. Desculpa, NT aqui é plural. Terceira pessoa do singular, do futuro imperfeito do indicativo ativo. Então, terceira pessoa do singular, futuro imperfeito do indicativo ativo. Certo? Então, ó, como ele é a primeira conjugação, tem o BI aqui no meio, então é o que? Futuro imperfeito, ok? E ele é singular porque aqui a desinência do número pessoal é T. Então, vamos lá. O sujeito dele vai ter que estar o quê? No singular, porque ele está no singular. Então, este verbo vai pedir um sujeito, certo? No singular. Quem cura, cura algo. Então, vai pedir o quê? Obrigatoriamente, um objeto direto. Então, aqui dentro dessa frase, nós vamos ter que ter um nominativo, que é o nosso sujeito. E este nominativo vai ter que estar no singular. E nós vamos ter que ter também, obrigatoriamente, um objeto direto para completar o sentido do verbo. Então, vamos lá. Nós temos morbum. Morbum, tá aqui, ó. Morbus, tracinho i, segunda declinação. Significa doença, certo? Doença. Ele é masculino, certo? É masculino da segunda. O M, na segunda declinação, eu tenho a possibilidade do nominativo singular, mas aqui eu já descarto. Por quê? Porque essa palavra não é uma palavra neutra. Então, isso aqui jamais poderia ser um nominativo singular. Então, jamais seria nosso sujeito. Consequentemente, não seria o nosso vocativo, né? Se fosse neutro, porque ele não está isolado por vírgula. Sobra aqui possibilidade somente o acusativo singular, certo? Então, ó, morbum. Então, ele vai ser o nosso acusativo singular da segunda. Recapitulando. Morbum, terminação M. Terminação M da segunda, ela pode ser nominativo singular, só que aí é do gênero neutro, substantivo neutro, e não é o caso aqui, certo? Os neutros, o nominativo aqui no vocabulário é o M. Isso aqui é uma palavra masculina, certo? Outra coisa, por que não é a palavra neutra? Como eu disse, palavra neutra, o nominativo, ele é o M. Não é vocativo neutro porque não está isolado por vírgula. Sobrou o quê? Somente o acusativo singular da segunda, tá bom? Se ele é acusativo, ele vai ser o nosso objeto direto. O verbo pede objeto direto? Pede. Então, tá aqui o nosso objeto direto. Genere. Genere. Gene, tracinho, ere. Genro. Então, ó, i, terminação i, ele é o quê? De segunda declinação. Terminação i da segunda é o quê? Ou é nominativo plural, certo? Mas o verbo está no singular, então ele jamais poderia ser o nosso sujeito, porque o sujeito tem que estar no nominativo singular. Então, ele aqui, essa terminação i, poderia ser nominativo plural, mas não vai ser o nosso nominativo, porque o verbo pede um sujeito singular. Poderia ser o vocativo plural, mas ele não está isolado por vírgula.
Poderia ser o nosso genitivo singular, certo? E o nosso genitivo singular. Então, vamos lá. Só sobrou a possibilidade do genitivo singular, porque, mais uma vez, não pode ser nominativo plural, porque o verbo pede nominativo singular, o sujeito no singular. Não pode ser vocativo plural, porque não está isolado por vírgula, só sobrou a possibilidade do genitivo. Então, genitivo singular da segunda vai ser um adjunto adnominal restritivo, tá bom? Falta o quê? Médicos. Tá aqui, ó. Médicos, tracinho I. Segunda declinação. Tá bom? Segunda declinação. Aí, vamos lá. Terminação uso da segunda. Ora, tem a possibilidade de ser o nosso nominativo singular. Tá faltando só essa palavra. O verbo tá pedindo nominativo singular? Tá. Então, tá aqui o nosso sujeito. Nominativo singular da segunda vai ser o nosso sujeito. Então, como é que vai ficar a tradução da frase? Vamos lá. O médico, vamos começar traduzindo pelo sujeito, né? O médico curará, porque o verbo não está no futuro imperfeito. Curará. O quê? A doença, tá aqui o nosso objeto direto. Curará. Cadê? A doença. A doença. Doença de quem? Do genro. Então, tá aí, certo? A tradução do portfólio da página 25, questão 5.